Boa noite, povo, família de PIB de Realengo, os demais que estão entrando ainda no nosso culto online. Deus abençoe a vida de todos. A nossa proposta hoje é fazer um estudo interativo baseado ali em Gênesis capítulo 11, capítulo 12. O tempo é curto, nossa proposta vai ser um pouco prática, mas visa tirar dúvidas também. Desde já nós estamos ao vivo aí, aqui observando os comentários. Se você vai ter alguma pergunta, se você tem alguma pergunta, melhor dizendo, já pode postar aqui nos comentários. Nós também estamos tentando aqui melhorar a estrutura de microfone e também de imagem e som. Caso você esteja escutando bem, puder nos ajudar aí, colocar aí nos comentários como é que está o áudio e a imagem, nós agradecemos. Já agradeço também o Eric que está aqui, vai estar louvando aí conosco. É difícil ficar do lado do Eric e não cantar, dá vontade de cantar, soltar a voz. Mas eu vou atrapalhar o Eric. Se você que está aí puder também juntar sua família, compartilhar com seus amigos, parentes aí a nossa live, compartilhar aí também na sua casa, mandar fotos aí dos cultos. Hoje nós temos a Páscoa no Egito, quinta-feira às 20, a Páscoa. Como é a Páscoa hoje em Israel? Como é que eles celebram isso? Como é que é feito isso? E com que isso tem a ver com os dias atuais? Por que eles não entendem que Jesus é o Messias? Também interativo, perguntas e respostas. No domingo, 10 da manhã, teremos uma EBD online. A irmã Flávia estará ministrando EBD de 10 às 11, aberta a perguntas. E aí a questão vai ser a Páscoa, a verdadeira Páscoa que é Jesus. E vai ser a Páscoa e os aspectos relacionados à ressurreição de Jesus. O que tem a ver a Páscoa com a vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, no domingo de Páscoa. E assim que acabar a EBD, nós vamos entrar então na ceia. Você aí que é membro, batizado, convidada no domingo, está celebrando a verdadeira Páscoa conosco através da internet. Prepara aí os seus elementos, suco de uva e um pedaço de pão. E nós estaremos celebrando aí, usando a tecnologia para abençoar a sua vida e também a nossa. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar nesse momento e vamos então prosseguir com o nosso culto online. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, nos escolheu. O Senhor, ó Deus, nesse momento difícil tem cuidado de nós. O Senhor, ó Deus, tem nos sustentado. O Senhor, ó Pai, tem tudo isso que está acontecendo em Tuas santas mãos. Por mais, ó Deus, que no horizonte seja um horizonte de incertezas, talvez, ó Deus, humanamente falando, um horizonte sombrio, um horizonte, ó Pai, de dificuldades que vão aumentar ao longo do tempo. Nós decidimos acreditar no Senhor que abre os céus sobre a vida do Teu povo, o Senhor que abriu o mar vermelho, que derrubou a muralha de Jericó, que ressuscitou Lázaro, ó Pai, que tem todo o poder em Suas mãos. Na semana da Páscoa, Deus, estamos relembrando o Senhor que é o Cordeiro Pascual, o Senhor, ó Deus, que é aquele que venceu a morte. Então, ó Deus, nós nessa noite queremos cultuar o Senhor nos nossos lares, cultuar a Ti, ó Deus, nas nossas casas. Decidimos, ó Pai, tirar esse tempo de louvor e adoração com a nossa família, com os nossos irmãos, filhos, amigos e parentes. Decidimos, ó Pai, parar um pouco de observar, ó Deus, o mundo físico, observar a realidade, ó Deus, que está proposta, ó Deus, aos nossos olhos humanos, para, ó Deus, contemplar, ó Deus, o sobrenatural, contemplar o que o Senhor deseja falar conosco, contemplar, ó Deus, através das canções pela fé, de que o Senhor é o Senhor da nossa casa, o Senhor do nosso lar, da despensa, das finanças. Tu és o Senhor, ó Deus, de toda a nossa vida. E tudo, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o Senhor receba esse culto, as canções, o estudo. Pai, nessa noite, que o Seu nome seja louvado e engrandecido
É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor. Quero convidar você a louvar aí também na sua casa, né? Amém. Graça e paz, meus queridos. Uma boa noite para você, para sua família. Quero desejar bênçãos dos céus sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas nesse tempo. E nós vamos louvar ao Senhor. E por que não celebrar o Senhor? Por que não nos alegrarmos na presença de Deus? Então vamos declarar todos juntos que o Senhor a quem nós servimos e que o mundo vai parar para observar o seu sacrifício de cruz. Mais uma vez, é o Filho do Deus vivo. É aquele que cura, aquele que liberta, aquele que salva. E a nossa esperança está na sua volta. Nós aguardamos ansiosamente por esse momento. Amém. Então vamos adorar ao Senhor, aquele que vive e reina. A morte não foi capaz de contê-lo. Glória a Deus. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
anunciaram a tua vinda. Senhor, a tua palavra, Senhor, é a indicação do Senhor. O Senhor é o centro da Bíblia. O Senhor é o centro das Escrituras. Todos os livros da tua palavra apontam para ti. Toda a tua palavra aponta para ti. A adoração no trono da graça de Deus é para ti. Senhor, os 24 anciãos adoram ao Senhor. Ó Deus, a tua noiva, a tua igreja adora ao Senhor. Porque exatamente como nós cantamos agora, o Senhor não é um agitador qualquer. O Senhor não é qualquer pessoa. O teu Espírito revela quem o Senhor é. E desde o princípio o Senhor é. Adore ao Senhor nessa noite. Senhor, nós te exaltamos. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Ele deixou o céu para buscar-nos. Deixou o céu para buscar-nos. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Está aqui, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória e
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está. E nós vamos continuar adorando ao Senhor em oração. Santo Deus, maravilhoso Pai, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor está assentado no trono, Verdade, Senhor. à destra do Pai. A criação te adora, Senhor. Os anjos te louvam, Senhor. A criação olha para Ti, os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anuncia as obras das Suas mãos. Senhor, seja exaltado por nós, seja adorado por nós. Queremos, ao reconhecer a Tua grandeza, Senhor, nos prostrarmos, ó Deus, diante da Tua majestade. Tu és santo, Tu não envelhece, Tu não adoeces, Senhor. O Senhor era, é e sempre será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verdade. Nós Te exaltamos pela Tua grandeza. E a Tua palavra ressalta isso, quando o Senhor vence a morte e ao terceiro dia ressuscita. Deus, fazendo diferente, Senhor, de todos os homens que morreram antes e depois do Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é incomparável. Seja exaltado nos lares agora. Amém. Seja exaltado no meio das famílias. Seja exaltado pela Tua igreja, que não está reunida, mas está distribuída. É verdade. Ó Deus, sendo representante do Senhor aqui na terra, sendo embaixadores com o ministério da reconciliação, Verdade. com o ministério da restauração. O Senhor nos incumbiu dessa missão, Verdade. o Senhor nos chamou, talvez não para as nações nesse momento, mas o Senhor nos chamou para ser luz onde estivermos plantados, para ser sal onde quer que estejamos. Usa-nos, ó Deus. Faz-nos, ó Deus, ser, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para nós, Senhor. Que é sal e luz. Que é pequenos cristos mesmo. Precisamos, ó Deus, ser representantes do Teu reino aqui na terra. Amém, Senhor. Nesse tempo de caos, onde o mundo faz perguntas e a única resposta é o Senhor, Pai. O mundo tem muitas dúvidas, mas a resposta é o Senhor. Seja adorado por nós. Recebe a nossa adoração no Teu altar. Abençoa a Tua palavra que será apresentada agora. Em nome de Jesus. Aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir, então, lá no livro de Êxodo, capítulo 11. No livro de Êxodo, capítulo 11. Nós não vamos fazer uma leitura prolongada, porque vamos passear um pouco no capítulo 11 e no capítulo 12. Então, eu gostaria de pedir que você ficasse com a sua Bíblia aberta no capítulo 11 e 12, para que a gente possa, então, fazer um estudo interativo. Volto a dizer, se você tiver perguntas, pode fazer pelo Facebook, que a gente consegue aqui ver a sua pergunta e se eu souber, eu faço questão de estar respondendo. Mas, vamos lá. Gênesis 11. O Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso ele vos deixará partir daqui. E ao deixar ir todos vós, na verdade, vos expulsará. Agora fala ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, joias de prata, joias de ouro. E o Senhor concederá ao povo favor. Vou pular para o 4. Moisés disse ao faraó: assim, Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito. Vou pular, irmãos, para o capítulo 12, amém? O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro,
conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Irmãos, nessa semana de Páscoa, semana de quarentena, semana de estarmos aí já quase 30 dias, estamos caminhando para 30 dias já de quarentena, parece que foi ontem, mas estamos perto de completar 30 dias de confinamento e é bem possível que a gente ainda permaneça um tempo nisso. Essa semana da Páscoa, como o Eric acabou de orar, a igreja, talvez, eu não me recordo, numa semana em que a gente tenha tempo, inclusive uma atmosfera propícia para estudarmos sobre a Páscoa. Nos anos anteriores, era muito comum a correria pelo Cacau Show, para quem tem dinheiro, ou nas lojas americanas aí. Eu me recordo alguns anos que eu preguei só sobre isso. A Páscoa e o seu consumismo desenfreado. Me recordo que eu entrava na Americana, era ovo de codorna, luzes, ovo da Páscoa, na verdade, casa de ração, cabeleireiro, tudo, onde você entrava tinha ovo de Páscoa. As pessoas, então, movidas pelo consumismo, de certa maneira a Páscoa se transformou num consumismo exagerado. E o domingo de Páscoa, para muitas famílias, se transformou apenas num grande almoço, que é uma bênção, e troca de bombons. Mas o texto que estamos estudando vai mostrar de que a ênfase é muito, muito além de tudo isso. Tudo começa, para eu tentar fazer um resumo para você, essa é a 10ª e última praga. O capítulo 11 e o capítulo 12, na verdade o capítulo 11 e 12, eles são o clímax para a saída dos judeus da terra do Egito. E a 10ª praga, ela é então algo que precisa ser refletido a cada ano, a cada dia por nós. Cada praga que vemos, ele ataca um deus do Egito. Tudo começa com a água que se transforma em sangue. Você há de lembrar que Moisés toca no rio Nilo e existia uma deusa chamada Hapi, a deusa do Nilo. Depois vem as rãs, Requete, na verdade, a deusa da fertilidade atacada. Depois vem os piolhos, Hathor, a deusa vaca, ou Anute, deusa dos céus. Mais uma vez, mosca, o deus Shu é atacado, e o deus Ísis também, que é o deus da natureza. Peste, morte dos rebanhos, é a 5ª praga. Apis, o touro. O touro era considerado um animal sagrado no Egito, e ele morre. Feridas purulentas, Sekhmet, deusa das doenças, que protegia os egípcios, não protege de nada. Chuva de pedras, o deus da terra, o Gepi, mais uma vez é derrotado. Gafanhotos, o deus das colheitas, o deus Set, derrotado. Trevas, o deus Ra, chamado e conhecido como deus do sol, é derrotado. Então, cada praga dessa ataca um deus do Egito, porque a cosmovisão dos egípcios era muito politeísta e tudo isso tem um propósito. Tudo aquilo que você vê no livro de Êxodo tem um propósito de dar a Moisés, então, capacidade para guiar o povo e, ao mesmo tempo, destronar os símbolos, os poderes e as trevas que estavam sobre o Egito. As pragas podem ser divididas em 3 grupos e a última fica como clímax. As 3 primeiras pragas, que é a água e sangue, o raio e o piolho, primeiro grupo. Moscas, pestes e feridas, segundo grupo. Chuvas de pedra, gafanhoto e trevas, o terceiro grupo. Cada grupo desse tem um padrão de composição no texto que é importante. A água, ela traz então, como todas as primeiras dos 3 grupos, tem um aviso. As outras não trazem aviso, para mostrar então a Faraó de que ele é insignificante diante do Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo então vai mostrar essa transição para o capítulo 12, de que agora no capítulo 12, de forma propriamente dita, Moisés vai falar a Arão como que acontecerá isso. Então nós temos o primeiro mês, será o primeiro mês do ano. Não estamos falando de janeiro, porque o calendário judaico é muito diferente do nosso calendário.
E esse calendário da qual nós estamos se referindo no capítulo 12, ele é um calendário próprio do mês de Israel. E esse calendário, que é chamado calendário de festas de Israel, aqui segundo Alan Colt, que é um teólogo famoso, vai dizer que essa festa vai abrir o calendário judaico e chamado de festa da primavera ou festa do ano novo, muito diferente da nossa. Nós celebramos o ano novo na virada do dia 31 primeiro, mas os israelitas não fazem assim. Logo, a Páscoa vai ser considerada a festa da primavera, porque trata-se de um evento histórico que vai abrir o calendário de festas de Israel. É muito diferente, então, do nosso calendário, né? Porque a gente tem uma ideia muito diferente do nosso calendário para o calendário judaico. Outra coisa importante que a gente precisa destacar é que Israel ele era dividido em clãs. Você vai lembrar então das tribos, porém a organização social era tribo de tribo, clã de clã, família. Então você tinha as tribos, as 12 tribos de Israel, posterior, é claro, já na terra, porém ela tinha tribo, clã e clã, família. A Páscoa ela é uma festa, ela é um memorial para famílias. Por que isso é significativo? Porque a representação, a prescrição era para o grupo menor. E você vai entender por que a família precisa estar conectada, então, aos eventos da Páscoa. E você vai ver, eu acredito que ao final do nosso estudo, a importância de nós entendermos a Páscoa como família, para nós, inclusive, passarmos para os nossos filhos. No verso que a gente observa ainda, do capítulo 12, você vai observar no capítulo 11, versículo 12. Quero que você volte aí, por favor, Êxodo 11, versículo 12. Nós vamos ter aqui a característica, né? Na verdade, é como se fosse a natureza da praga. A praga vai atacar uma faixa etária, que são os primogênitos. Porém, o texto hebraico aparece a palavra Bekor, que ela é traduzida e ela tem um significado de literalmente os primogênitos, os mais novos. Mas é para ser entendido que o que significa para isso é a flor da juventude. Então, quero que você imagine, o Egito é a maior potência que existe. Quando a praga vai atingir os primogênitos, ele vai atingir a flor da juventude de todo o Egito. Toda uma geração que vai trazer produtividade, que vai trazer trabalho. Na nossa visão ocidental dos dias de hoje, são os futuros médicos, os futuros engenheiros. Toda uma geração vai se perder. É a nata do Egito. E é o bem mais precioso. Atacar a juventude, atacar os primogênitos, atacar o primogênito de Faraó, é o bem mais precioso. Eles até esse momento tinham tido a praga do Nilo, que também é importante para eles, tantas outras pragas. Mas a praga final, vemos que a morte da juventude, essa praga, ela tem então essa questão de atacar o sentimento deles. Até o momento, tudo é muito difícil para os egípcios, porém agora atingir a sua família, atingir os seus jovens, é algo que vai ser impossível deles poderem continuar. Há muita dúvida sobre o cordeiro. Como é que eles conseguiram o cordeiro? Eu recebo muitas perguntas, como é que eles conseguiram tantas famílias para conseguir o cordeiro? Na verdade, a tradução cordeiro também poderia ser ovelha ou cabra. Por quê? Porque os israelitas não faziam muita distinção entre os animais. Tanto é verdade, se você quiser abrir em Mateus 25, 32, uma das palavras mais famosas de Jesus, Mateus 25, 32, você vai observar que diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. As ovelhas à sua direita,
cabritos à sua esquerda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Separar ovelha e cabrito. Ovelha e cabrito são animais que não é tão difícil separar. Logo, é muito provável que as palavras de Jesus eram um provérbio para indicar o discernimento divino no dia do juízo. Já que eles não tinham separação de animais, esse provérbio de Jesus significava isso. Existia um discernimento para no grande dia do juízo separar a ovelha de cabrito. A verdade é que eles precisavam de um cordeiro e não de uma ovelha adulta. Como que eles conseguiam isso? Eles eram escravos, eles tinham as suas limitações, mas eles tinham certa liberdade de criação de animais. Outra coisa também que é importante frisar, você vai reler o texto em casa, de que eles poderiam chamar um vizinho. Uma família vizinha poderia vir para eles. Então, as questões que envolvem o cordeiro não eram tão difíceis assim deles conseguirem. E a questão que mais se falou no tempo da quarentena, ou antes da quarentena, nós ouvíamos muito esse texto. O Senhor irá nos guardar, assim como guardou os egípcios quando colocou o sangue nos umbrais da porta. Quando a gente estava para entrar na quarentena, talvez era um dos textos, né, mais falados, mais comentados. Muitas pessoas lembravam desse texto. 12, versículo 7, há uma ordem do Senhor em relação a isso. Se você quiser ler aí comigo, 12, versículo 7, só para relembrar. Pegarão um pouco de sangue, colocarão os batentes na viga da sua casa, em que tomarem a refeição. Naquela noite, o anjo da morte viria e não pegariam isso. Aqui, irmãos, existe uma tipologia de Jesus. O que é uma tipologia? Tipologia é algo que lembra, é um tipo que vai aparecer no Velho Testamento. Você sabe que nós hoje estamos na terça-feira e a nossa celebração aqui no mundo ocidental é sexta. Sexta-feira é o dia que Jesus morre. Jesus é entregue à sexta no nosso calendário, na nossa comemoração. Ele vai ser crucificado, então, na sexta, e não deixam que ele morra, porque a morte da cruz era uma morte por tortura e ela levava, talvez, por alguns casos, alguns dias. Flávio Joséfo, um dos historiadores que nós temos, um dos mais famosos, conta assim um dos seus livros que existiam momentos de crucificação na época de Jesus, que chegavam a ter aproximadamente 1000 pessoas crucificadas no mesmo dia. E aquelas 1000 pessoas iam morrendo aos poucos. Aquilo era uma forma de controle de massa, porque você imagina você andar numa cidade e ver as pessoas morrendo em forma de tortura. Logo, Jesus e os outros poderiam ficar mais alguns dias, porém, você lembra que o texto ele vai morrer na sexta, antes do início do Shabá, para poder enterrá-lo. Ele vai ressuscitar no domingo, que é chamado Domingo da Ressurreição. E o fato interessante é que exatamente na sexta-feira os judeus estão começando a comemorar a sua Páscoa, matando o cordeiro que nós estamos estudando na sexta, para relembrar a Páscoa que aconteceu no Egito há tantos anos atrás, para o Shabá, e no Shabá eles poderem então celebrar a sua Páscoa. Nós vamos falar um pouco mais disso na quinta-feira. Logo, o sangue que você vê aí colocado é uma tipologia de Cristo. Se você abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele vai se utilizar dessa figura. 5,7, removei o fermento velho, para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Existe uma ilustração de Paulo para falar, então,
de que o simbolismo da Páscoa, a festa da Páscoa, representa um aspecto de algo novo. Logo, a remoção do fermento no sacrifício era porque todo fermento velho deveria ser removido, porque fermento na cultura judaica representa corrupção. Então toda maldade e corrupção não podem fazer parte da celebração. O santo não pode misturar com o profano. O 1 Coríntios capítulo 5, você deve lembrar que existe um homem dentro da igreja de Corinto, que ele tem um caso com a sua madrasta. O apóstolo vai escrever para a igreja para que essa pessoa seja excluída da igreja, seja desligada. Isso para a absolvição da alma dele, apontando o pecado. Lá na Páscoa do Egito, sem fermento, dentro da cultura judaica, significa essa tipologia de que a corrupção, a maldade não poderia fazer parte daquilo. Talvez seja bem provável que na hora da celebração, assim como na hora da ceia, nós fazemos uma reflexão, uma autoanálise. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e toma do vinho, beba do vinho, e coma do pão e beba do vinho. Toda celebração a Deus, todo culto a Deus, nós estamos na nossa casa, então ela não pode ter corrupção, maldade, ela precisa ter, então, o sangue de Jesus. Por isso que afirmamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então a tipologia, que nós vamos falar mais sobre isso na quinta e no domingo, vai mostrar para nós que o significado disso que estava ali na porta é que uma vida foi sacrificada. Levítico 17:11 vai falar sobre isso. Não há remoção de pecado sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. A Páscoa não é perdão de pecado. Perdão de pecado é Jesus na cruz. Sacrifício é aplacar a ira divina. Então, nós somos ensinados que na Páscoa precisa ter, então, santidade. E o sangue derramado vai lembrar de Jesus. Os sacrifícios de Levítico vão nos ensinar, então, de que o sacrifício é para aplacar a ira. Que ira divina? Quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós que somos pecadores, estamos debaixo da ira divina. Todo esse ensinamento vai desembocar no novo, em que Jesus, o Cordeiro da Páscoa, oferece a si mesmo, derrama o seu pecado, derrama o seu sangue, e aí nos purifica de todo pecado. Ele, o Cordeiro sem mácula. Com isso, nós vamos nos lembrar de um conjunto de ensinamentos, todo que foi feito no Velho Testamento, meticulosamente pelo nosso Deus, para hoje nós entendermos por que precisamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Logo, a Páscoa, ela em si, ela não é a redenção, mas ela é o despertar de um povo que precisa acordar para algo que ele vai aprender lá na frente. Todas as gerações posteriores vão celebrar a Páscoa e todas as gerações posteriores vão entender que é necessário o sangue para purificar de todo pecado. Gênesis 12:10 vai dizer também que não poderiam deixar nada. Olha o que o texto vai dizer. Gênesis 12:10. Êxodo 12:10, desculpa. Não deverá sobrar nada para amanhã. Seguinte, o que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. Você sabe que há alguns anos atrás, algumas igrejas, alguns irmãos pegavam a ceia e aí haviam perguntas. Aquele pão da ceia, às vezes ele deveria ser enterrado. Caramba. O que sobrava do cálice deveria ser jogado fora, não poderia sobrar nada da ceia. Porque muitos interpretavam que a Páscoa, que tem relação com a ceia,
E aqui nós temos uma pergunta que muitas das vezes é importante e significativa para nós. Porém, o texto em si tem uma explicação muito interessante. Primeiro, a Páscoa era uma refeição comum. Deus fez uma ressignificação. Ele pegou uma refeição comum para estabelecer uma cerimônia que ficaria marcada para eles. Sendo assim, deveria ser comida todo aquele alimento na presença de Deus. Nada poderia ser deixado nem levado quando na partida. Isso está lá em Êxodo 23:18, que não dá tempo de eu ler. Assim como eles vão aprender lá no deserto que eles não poderiam levar nenhum pão que caiu do céu, eles agora precisavam também não sobrar nada aqui. E a questão, primeiro, evitar a profanação. E segundo, desestimular a prática da magia. Porque você sabe que muito de magia, desde o Velho Testamento até nos dias de hoje, é feito com sangue. Algumas religiões, elas se utilizam de sangue para fazer magia. Todo tipo de magia, adivinhação, tudo isso aborrece a Deus. Tudo isso é contrário à lei de Deus. Então eles estão numa cultura muito politeísta, eles estão numa cultura em que os egípcios fazem isso. Inclusive, você sabe que o touro aqui, que é chamado do deus... O touro é o deus Hapi, né? Isso, o Apis. O carnaval começa no Egito, onde eles pegam esse touro, pintam ele todo de sangue, muitas das vezes soltam ele, e ele corre pelas ruas do Egito. Durante alguns dias, enquanto ele está ali, é profanação. Há uma coisa muito parecida com o carnaval do Rio de Janeiro. Sexo e uma vida profana. No final, eles pegam aquele touro e sacrificam ele no Nilo, no rio Nilo. Então, eles têm no convívio deles contato com essas coisas. Então, para evitar isso, Deus vai desestimular eles, então mostrando para eles de que não é para deixar nada, para evitar esse tipo de coisa. A palavra Páscoa vai aparecer no capítulo 12, versículo 11. O que significa a palavra Páscoa? Significa, então, passar adiante. É uma instituição com uma singularidade histórica. É um memorial que terá um significado histórico na vida de Israel. Nunca mais os israelitas deixarão de celebrar a Páscoa. Até nos dias de hoje, eles ainda celebram a Páscoa. É uma das 3 festas mais famosas de Israel. E passar o quê? Passar adiante o anjo da morte, que literalmente, no verbo hebraico matar, aparece lá em Êxodo 12, versículo 12. Outra pergunta que é muito feita: quem era o faraó naquele tempo? Essa pergunta é feita porque muitos querem determinar a data histórica do êxodo baseado no faraó. Então, Ramsés II teve um longo reinado. Porém, é muito improvável que Ramsés tenha sido o faraó daquele tempo. E Mermeptah, seu sucessor, era mais velho. Então, talvez, é muito provável que o irmão mais velho de Mermeptah, que era então o filho mais novo, tenha morrido naquela noite. Alguns, inclusive, acreditam que lá na descrição do Mar Vermelho, o faraó não morreu. Porque se morreu o filho mais novo de Mermeptah, e Mermeptah vai morrer lá no Mar Vermelho, ficou sem faraó, e o Egito entraria em colapso então. Mas tudo isso é inútil, porque é muito improvável, apesar de ter muitas linhas que tentam descobrir, tentar determinar a data do êxodo, buscando na história algum faraó cuja múmia não tenha sido preservada intacta. Lá no Museu do Cairo, parece que tem lá uma múmia, eu não lembro agora o nome, que alguns acreditam que aquela múmia que está lá, que foi achada, ela seria da época de Moisés. Você pode encontrar essa linha, porém é muito improvável que consiga determinar com exatidão.
E aí no versículo 12, do Gênesis 12 também, eu gostaria que você continuasse aí. Olha o que vai aparecer. Naquela noite, passarei pela terra do Egito, ferirei de morte todos os primogênitos, tanto os homens, animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Então, não vai morrer só seres humanos, vai morrer os animais. E o texto, de forma proposital, vai dizer também que ele vai ferir os deuses do Egito. Quem são esses deuses? Como eu disse anteriormente, a sequência toda das pragas visa acabar ou derrotar esses deuses. A maneira como todos os deuses do Egito foram derrotados, e agora, mais uma vez, o texto faz questão de dizer que todos serão, representa a derrota dos poderes espirituais que estavam por detrás dos símbolos egípcios. Eles oravam a seus deuses, eles buscavam esses deuses, o Egito ele celebrava esses deuses, porém essa última praga visa de uma vez por todas derrotar e envergonhar todos os deuses. Fica uma lição para nós. Existem demônios que agem por trás dos símbolos e das imagens. Quando chega o carnaval, e a gente agora acabou de sair do carnaval, nós vemos tantas imagens ali, tantos simbolismos. Alguns acreditam que ali é a cultura afro, que aquilo ali é uma festa cultural. Eu quero que você reflita sobre isso. Nada acontece no mundo físico que não tem desdobramentos no mundo espiritual. O que está acontecendo aqui é uma derrota do mundo espiritual, é uma derrota do simbolismo, é uma derrota dos deuses falsos egípcios e principalmente é uma derrota então, dos poderes das trevas. A libertação do povo não é só uma libertação física, não é só uma libertação em que o povo consegue sair totalmente andando. Ele precisa de uma libertação que seja também no mundo espiritual. Eles precisam romper com os falsos deuses antigos. Você vai observar no decorrer da caminhada dele dos 40 anos no Egito, que logo assim que ele sai, pouco tempo depois, Moisés está no Monte Sinai, ele começa a demorar no Monte Sinai. O que o povo faz? O povo reúne pratas, reúne ouro, dá na mão de Arão, e Arão vai fazer um símbolo. Arão vai fazer uma imagem. Qual a imagem que ele faz? Provavelmente de um boi, de um touro. Por que isso? Porque eles têm na mente ainda, eles ainda estão de certa maneira contaminados com esse simbolismo. Se a saída do Egito não tivesse esses aspectos didáticos, seria muito pior então o peso que Moisés deveria carregar. Indo para já o final do nosso estudo, em que a gente tem aí, se você puder deixar sua Bíblia aberta, Gênesis 12, de 21 a 28, já no ritual em si, na festa em si. Eu gostaria de ler aqui um pedaço com você, um pedaço pequeno aqui, 12, já no finalzinho, onde a gente tem o ritual em si, é do versículo 21 a 28. Olha o que vai acontecer. Moisés chama todos os anciões e disse: Ide, escolhei um cordeiro segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegarei um ramo de isopo e beberei do sangue que estiver na bacia, marcarei com ele a viga das portas e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte de egípcios, e quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante, passará adiante, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observei isso como estatuto perpétuo para vós e para os vossos filhos. Eu quero destacar aqui no finalzinho do nosso estudo que esse ritual da Páscoa, ele tem aqui vários simbolismos e várias lições para nós. Mas eu quero destacar alguns. Primeiro, vai observar que deveria pegar isopo, que era uma erva comum na Palestina.
Então Deus vai trabalhar com coisas comuns. Deus não trabalha com coisas assim difíceis. Cordeiro era algo que eles tinham, bacia era algo que eles tinham e a erva era algo que eles tinham. Por que isso? Porque Deus trabalha com obediência. Deus não trabalha com coisas pesadas e difíceis. Eles vão matar o cordeiro, alguns acreditam que era na porta, o sangue vai cair ali. Eles vão mergulhar nessa erva comum e vão passar. Outra coisa, todos deveriam ficar presos dentro de casa. Olha que coisa interessante. Nós estamos presos dentro de casa. Já vai fazer 30 dias que nós estamos presos dentro de casa. Não aguento mais. Eu particularmente também não aguento mais ficar preso dentro de casa. Mas eles aqui só ficaram uma noite. É bem provável, e é uma discussão no horário que começaria o ritual. Olha que coisa interessante. A Páscoa acontece na sexta. Jesus é morto na sexta, por causa do Shabat. E essa instituição também é na sexta-feira. Muitos acreditam que todo esse ritual vai começar antes do pôr do sol da sexta. Outros acreditam que é à noite. O mais importante é entender que por que fica trancado dentro de casa? É para manter a proteção que vinha do quê? Que vinha do sangue. Até amanhã. Logo, o que protege o povo de Deus não é, irmãos, como muitos acreditam, é aquela coisa do copo com água, coloca em cima aí da sua televisão. Não é o ramo de oliveira, não é a água ungida, como eu já falei, a vassoura, a própria ceia. A própria ceia. Não há poder ali na ceia, o pão, o simbolismo do vinho, não há poder. Não há poder investido no ministério, no batismo. O batismo não salva nem protege ninguém. O templo físico. Você imagina agora, nós estamos há tanto tempo longe do templo físico, e louvado seja Deus que a igreja do Senhor tem avançado e tem compreendido que não é o templo físico. Eu só lamento que eu percebo que algumas pessoas, como eles estão tão acostumados com o templo, parece que agora eles não sabem mais como ser crente sem o templo. Nós estamos aprendendo a ser crente sem templo. Eu quero inclusive desafiar você, faça o seu culto sozinho, pega a sua Bíblia sozinho. Talvez você não cante como o Eric, mas cante sozinho, ore sozinho, leia a sua Bíblia sozinho, se emocione ou não sozinho, entregue suas petições sozinho. Foi Jesus que disse, entra no teu quarto, ore ao teu Pai em secreto, que em secreto Ele te recompensará, em seu culto sozinho. E agora eles precisam manter proteção que vem de quê? Vem do sangue, do sacrifício que foi feito. Quem te protege, meu querido, é o Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica, nos protege. É Ele que nos guarda. A Bíblia vai dizer que se o guarda de Israel não guardar, em vão vigia a sentinela. Estamos no momento de quarentena, lave suas mãos, tenha cuidado, mas não entre em desespero. Não entre nessa paranoia que a gente tem visto por aí, sabe? Não entre em depressão nesse momento, porque o sangue de Cristo, você que aceitou Jesus, você não precisa botar o sangue aí na sua casa. Para muitos, não precisa fazer um despacho na esquina, não precisa subir a escadaria da Vila da Penha, não precisa botar uma água ungida, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Essa é uma tipologia interessante. E por último, para nós terminarmos aqui o estudo, olha que coisa, é uma ordem que o Senhor dá. Observarei isso como estatuto perpétuo para vós e para quem, gente? Para os vossos filhos. Sabe por que até hoje a festa é celebrada? Porque isso foi, de certa forma, isso foi obedecido pelo povo. Houve uma obediência à ordem de Deus. Eles vieram celebrando a Páscoa, celebrando, e hoje existe um legado em Israel.
Israel, a nação, hoje sabe quem é o Senhor deles. Olha, eles fazem a festa da colheita, eles fazem a festa da Páscoa, eles celebram o Shabat, eles têm então lá o Muro das Lamentações. Eles são um povo que sabe a sua origem, sabe quem são e sabem inclusive quem os sustenta e quem os guarda. Quero fazer uma pergunta para você. Quem tem instruído os seus filhos no tempo de quarentena, agora que a igreja está fechada? Porque muitos terceirizaram a sua educação religiosa para o colégio, para a igreja, para o líder das crianças, para o professor da escola, para o pastor. Olha o que vai dizer aqui, ó, que a celebração deveria ser nas casas, nas famílias. Sabe por que o ensinamento aqui deveria ser nas famílias? Porque se faz isso no clã, se perde. Se faz isso em grupo maior, se perde. O melhor ensinamento é dentro da casa. Minha mãe me disse, educação vem de casa, a gente aprende em casa, a gente precisa ensinar os seus filhos. Quero desafiar você, ensine os seus filhos no tempo de quarentena, ensine a eles as lições de Jonas, as lições de Moisés, ensine para eles a celebração da Páscoa no domingo, faça com eles uma simulação, e se abre o texto que ele fala lá atrás, Deus guardou, é o Senhor também que vai nos guardar. Irmãos, nós precisamos ensinar nossos filhos. A Páscoa é uma das 3 maiores festas observadas na história de Israel. O que ela significa? Passagem, significa que o sangue do Cordeiro os salvou, tem uma tipologia que o sangue de Jesus nos guarda, mas principalmente, eu termino com isso, ensina que Israel aprendeu algo profundo, que nós devemos aprender também. Deus é o Deus que liberta e o Deus que salva. Guarde isso, liberta e salva, liberta e salva. Deus não só te liberta, mas Ele te liberta e te salva. Salvou o povo de Israel do anjo da morte e o libertou para viver. Lembre-se que a Bíblia diz que Ele te libertou do reino das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Lá em João 8 vai dizer que você é livre, mesmo preso dentro de casa. Você é livre para adorar a Deus. Você é livre para, nesse momento que estamos aqui em culto, adorar a Deus. O livro de Êxodo mostra isso. O mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó e de Moisés, que libertou, é o mesmo Deus que está comigo e com você aí na sua casa, que pode te libertar, que pode te salvar e que pode te dar a liberdade, independente das circunstâncias. Não fique preso às notícias, não fique preso ao desespero. Nesse momento, não fique preso às circunstâncias, não fique preso a uma realidade dura e sombria que aparece. Mas lembre-se que o Senhor já morreu na cruz, louvado seja o nome do Senhor. O sangue já cobre a mim e cobre a você. Essa é a verdadeira Páscoa. É o sangue de Jesus que nos liberta de todo pecado. Nós vamos louvar o Senhor. Logo depois nós vamos orar. Quero pedir que você junte aí com a sua família nesse momento. Nós terminarmos aqui de forma muito gostosa essa noite. Continuar adorando ao Senhor com a mesma canção que nós iniciamos essa noite. Não há forma melhor de nós fecharmos essa ideia cantando a respeito do sangue de Jesus. Vamos cantar juntos. Seu sangue leva-me além todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue.
convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Se você puder aí dar a mão à pessoa que está ao seu lado, colocar a mão aí ao lado no ombro dela. Você talvez, assim como eu, consiga imaginar um grande círculo aí, com tantas pessoas que estão agora conectadas, tantas famílias que talvez, assim como cada um de nós tem as suas preocupações, tem os seus desafios, tem as suas lutas, e assim, ó Deus, nós aqui, com os olhos fechados, ó Pai, imaginando e tendo a certeza, na verdade, de que o Senhor está conosco nesse momento. Amém, Jesus. Pai, nós estamos conectados aqui pela internet, mas mais do que isso, estamos conectados, ó Pai, através do sangue de Jesus. Obrigado, o Senhor. Sangue, ó Pai, derramado na cruz. O sangue, ó Deus, que nos purifica de todo pecado. O sangue, ó Deus, que foi derramado ali através do Cordeiro, naquele momento em que, ó Deus, o Senhor protegeu o seu povo do anjo da morte, do anjo destruidor. E, ó Deus, posterior a isso, todos os primogênitos de Israel foram, ó Deus, consagrados ao Senhor. Isso é uma demonstração, ó Deus, de quem serve a Ti, mesmo em momentos de dificuldade, como eles estavam escravizados. Mesmo, ó Deus, em momentos de dificuldade, eles estavam aprisionados já há 450 anos. Muitos desses anos clamando, ó Deus, ao Senhor. Eles que eram o povo da promessa. Eles, ó Pai, que aguardavam em Ti a promessa no momento certo, na hora certa. O Senhor usou ao teu servo Moisés para, ó Pai, realizar no meio do teu povo milagres. Realizar no meio do teu povo prodígios. Ó Pai, e o clímax disso tudo é a celebração da Páscoa. E nós, ó Pai, estamos aqui na semana em que vamos também celebrar a sua Páscoa. Queremos aprender as valiosas lições, ó Pai, desse texto sagrado, que nos ensina, Senhor, que é o sangue de Jesus que nos guarda nos dias atuais. Amém, Senhor. O fermento, Senhor, é a corrupção, a maldade, o pecado, Senhor, que não pode, Deus, estar na nossa casa. Senhor, esses ensinamentos profundos precisam estar enraizados em nós. É verdade. Então, ó Deus, nós que já temos o sangue do Cordeiro, retira das nossas casas, ó Pai, todo o fermento. Amém. Todo, Deus, a maldade, toda a corrupção e todo o pecado, para que a nossa casa seja santa, nossa vida seja santa. E, ó Pai, também queremos nesse momento dedicar a Ti os nossos filhos, ó Deus. Amém, Senhor. Ó Senhor, porque foi estabelecido como estatuto perpétuo que nós deveríamos passar essas lições para eles. É mesmo, Pai. E muitas das vezes estamos, ó Pai, sendo negligentes, ó Pai. De nós como estamos pai, sendo, Senhor, Deus, amado, pais passivos. E toda uma geração pode se perder por não aprender, ó Deus, com profundidade os Teus ensinamentos. É verdade, meu Deus. Ó Senhor, tem, meu Deus, misericórdia de nós e perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Pai, que essa Páscoa tenha como diferencial, ó Deus, nesse meio de pandemia, ensinamento profundo da Sua palavra, reflexão e não chocolates. Não, Senhor. Não ovinhos, ó Pai, de chocolate, não caixinhas de bombom. Em nome de Jesus. Mas que essa Páscoa seja diferente nesse aspecto. Amém, Senhor. Que as famílias se reúnam, ó Deus, Ajuda-nos, ó Deus, para aprender da sua palavra. Amém, Jesus. Aprender, ó Deus, com muita graça do Teu amor. É mesmo. Pai, muito obrigado, Deus, por cada um que está conectado nesse momento e que assiste Abençoa, esse Senhor, vídeo. essas famílias. Nós pedimos ao Senhor, abençoa essas famílias, abençoa essas casas. Continuamos intercedendo pelo Brasil, intercedendo também pelo pastor Sócrates, que está internado Oh no Deus, hospital. seja com o pastor Sócrates. Senhor, e tantos outros, ó Pai, que estão passando por momentos de dificuldade, sejam elas quais forem. Que o amor de Deus possa estar em nossos corações, em nossas mentes e principalmente em nossas famílias. Sim, a Deus. Nossa oração é no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos escutar, dá para escutar a última? Claro. A última canção. Desde já agradeço, Deus te abençoe. A gente se vê na quinta.
a Páscoa judaica, como ela tem sido praticada nos dias de hoje e o que isso tem a ver conosco, né? Já que eles não acreditam que Jesus é o Messias. A cantar junto conosco. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um beijo, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Na paz.